também essa pergunta. Ó, estamos ao Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, sou jornalista aqui do Repórter Guaibense. Estamos começando nessa quinta-feira, às 19 horas, mais uma edição do Papo Guaibense. Hoje, nosso assunto é os principais desafios do novo governo na pasta de meio ambiente. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos do setor de cultura, hoje nós vamos falar do setor ambiental. E para isso, nós temos grandes amigos meus e grandes profissionais da área. O ambientalista Aline Stolz, que também é presidente da União das Associações de Moradores de Guaíba, e o grande Eduardo Raguzzi, que é coordenador da Associação de Amigos do Meio Ambiente daqui da cidade, e também é nosso colunista do Repórter Guaibense sobre meio ambiente. Seja bem-vindo os dois e passo a palavra para as considerações iniciais, primeiro para a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Pedro, mais uma vez por esse convite em estar aqui no Repórter Guaibense, no papo, né, do Repórter Guaibense, que é sempre uma satisfação. Nós da UANG estamos sempre à disposição de toda a sociedade, exatamente para levar esclarecimentos, né, levar as dúvidas que tem para quem é responsável por isso, né, e mais uma vez, ainda mais na área que a gente trabalha, que é meio ambiente, que a gente defende tanto, que a gente briga tanto aqui no município, para que as coisas certas sejam feitas. Tá? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Pedro. Fala, Dudu. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Obrigado, Pedro, pelo convite. Agradeço aqui meu nome, em nome da AMA também. Saúdo a Aline e toda a UANG, assim como todas as associações de bairro aqui do nosso município, que são associações imprescindíveis também para que a gente consiga melhorar basicamente a nossa qualidade de vida, né? É disso que a gente está falando. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de nós também, né? Do nosso ar, do nosso sol, da nossa água, das nossas árvores urbanas, enfim. Então, fico muito grato, espero poder colaborar um pouquinho aqui no debate. Eu comecei meio acelerado, eu acho que eu falei demais, mas vamos já meio acelerado, nem água também aqui, tô brincando. Vamos direto a uma pergunta genérica sobre o tema, o tema do nosso Papo Guaibense. Quais os principais desafios do novo governo do prefeito Marcelo Maranata, na pasta de meio ambiente? A Aline vai responder essa pergunta, o Eduardo também, através dessa pergunta, nós vamos falar sobre outros temas específicos. Pode começar, Eduardo? Pode ser? Bom, essa pergunta não é uma pergunta muito simples, né, nem muito fácil de ser respondida. E eu gostaria de ouvir, na verdade, do prefeito, da prefeita, essa resposta, na verdade, né. É claro que aqui a gente pode dar a nossa visão, né, enquanto AMA e, enfim, né, enquanto pessoas que olham para as questões ambientais do município há muito tempo, mas eu confesso que eu não conheço muito as propostas, né, desse novo governo para a gestão ambiental, assim, de forma mais concreta, né. Eu acho que essa seria a primeira coisa, assim, que já seria um desafio, que seria importante para a comunidade de Guaíba ouvir desde cedo, o que essa nova gestão está pensando, né, para a pasta do meio ambiente, né. Em primeiro lugar, a gente quer entender se a pasta de meio ambiente vai seguir, né, com a pasta de agricultura, porque hoje a nossa secretaria, ela é uma secretaria de agricultura e meio ambiente, né. É claro que isso tem toda uma inter-relação bastante interessante para ser trabalhada, apesar de que, na prática que a gente observou ao longo dos anos, foi muito pouco feita essa integração, que seria tão importante de se fazer, que é justamente entre as áreas de agricultura e meio ambiente. Então, me parece que, apesar de estar na mesma pasta, essas coisas pouco se conversam, né? Então, isso seria uma primeira questão bastante interessante de entender como é que esse novo governo vai trabalhar, né?
E aí, assim, de maneira geral, eu entendo que, assim, os desafios desse governo são diversos na área ambiental. Eu acho que o primeiro deles também, além dessa questão da própria organização da pasta, será entender como é que vai ser o nível de diálogo desse novo governo com as entidades da sociedade civil, não é? Tendo em vista que essa última gestão, através da Secretaria de Meio Ambiente, digamos assim, não era uma gestão muito afim do diálogo, né? A gente participa do Conselho do Meio Ambiente e se percebia, né, que não era uma coisa assim, vamos dizer assim, né, muito assim que se gostava de se tratar, né, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? A Aline está concordando ali comigo, né? É importante dizer também que o Conselho Municipal de Meio Ambiente não se reúne há muitos meses, né? Isso aí é um problema bastante sério, inclusive quero informar, né, para os novos gestores do município, que sem um Conselho de Meio Ambiente funcionando, o município estaria impedido de realizar os seus licenciamentos ambientais, porque para que a FEPAM consiga delegar a competência do licenciamento ambiental a nível municipal, é preciso que esteja o Conselho Municipal de Meio Ambiente funcionando, e o Conselho não está funcionando, né? Então, esse também seria já um primeiro desafio, né? Colocar o Conselho a funcionar de maneira adequada, com pautas propositivas, que se possa, né, ter um Conselho ativo, deliberativo, que se ouça o Conselho, para as tomadas de decisão a respeito das questões municipais de Guaíba. Eu vejo que um outro desafio é a gente olhar para os nossos diversos planos que nós temos no município, né? Por exemplo, é possível que vá haver nessa gestão atualização do plano diretor municipal, do plano municipal de saneamento, teria que haver uma atualização no plano de gestão integrada de resíduos sólidos, no próprio plano municipal de meio ambiente. Nós precisamos construir o plano de Mata Atlântica aqui para o nosso município, que nós ainda não temos. Então, também penso que a gente deve pautar muito o nosso debate em cima dos planos que já foram escritos e do que a gente quer daqui para frente. Depois a gente pode até entrar em detalhes sobre cada um dos planos para a gente entender o que já se planejou aqui no município, né? Então, eu vejo isso, assim, como os principais desafios, né? A gente vê um desafio muito grande, a prefeitura conseguir acertar a mão na arborização urbana, que a gente pode também retomar esse assunto mais adiante, mas o que tem sido feito em termos de gestão da arborização urbana, na verdade, é uma indigestão, né? Eu falo isso porque a gente acompanha há bastante tempo essa causa, e, assim, é lamentável a maneira com que as nossas árvores têm sido tratadas aqui no município. Além disso, tem os desafios de pautas específicas, né, como o nosso querido Arroio Passo Fundo. A gente tem o desafio da implantação, de fato, do Parque Natural Municipal Morro José Lutzenberger, que é uma unidade de conservação que foi criada em 2013 por muita luta da comunidade. Nós temos 6 milhões de reais prontos para serem aplicados na implantação da unidade, ficaram parados 4 anos, toda essa gestão ficou parada, esse dinheiro não foi aplicado um centavo. Então, esse é um outro desafio. Enfim, e muitos outros, assim, né? É importante a gente já salientar de imediato que a gente faz a defesa aqui de que sejam indicadas pessoas com conhecimento da área, né? Não nos venham de novo com gente querendo palanque, né? E se construir politicamente em cima da Secretaria de Meio Ambiente, né? A gente não vai admitir isso aí. Então, a gente quer técnicos da área que entendam de legislação ambiental, tá? Que possam fortalecer a secretaria, que possam fortalecer a nossa fiscalização ambiental, que tem uma série de problemas, né? E aí digo que, assim, tanto para o cargo da secretaria, quanto para o cargo de direção de licenciamento ambiental, né? Porque nós temos uma diretoria de licenciamento ambiental também vinculada à secretaria, né? Então, eu diria assim, de maneira geral, né, Pedro, respondendo a tua pergunta, depois a gente pode aprofundar cada um dos pontos, tá? Mas para começar o papo, assim, eu acho que é por aí. Pedro, então, vou iniciar essa conversa dizendo boa noite a todos. Eu vi que o vereador do Movimento Comunitário, Marcos da São Jorge, está aí. Um beijo, meu querido, tá? E dizer que não só concordo com tudo que o Eduardo falou,
mas também identifico, né, que eu acho que está faltando, né, eu acho que a gestão tem o dever de ter diálogo com as entidades da sociedade civil organizada. A gente não tinha pouquíssimo diálogo com o prefeito, tá? Nós tínhamos, apesar de acesso aos secretários nessa atual gestão, que termina em 31 de janeiro, nós tínhamos diálogo com secretários, mas a gente sabe que nem tudo o secretário pode tomar decisões, né? E mesmo assim era um diálogo truncado, era um diálogo difícil, era um diálogo que só nos atendia como servia, né? E para nós, como sociedade civil organizada, a gente precisa ter um acesso, né? Que dizer também que concordo com o Eduardo quando ele diz que o plano municipal, do plano diretor, né, assim como o próprio conselho, tem que se reunir. O Conselho do Meio Ambiente está anencéfalo, vamos dizer assim, porque nós não temos reuniões há mais de 11 meses, né? Que sim, que nós precisamos do plano da Mata Atlântica, isso estava tudo na minha pauta também, tá, Eduardo? Mas que principalmente nós temos que colocar em prática a instituição também, além das atualizações das leis de todos os conselhos municipais, incluindo do meio ambiente, tá? Implantar o Conselho Municipal de Saneamento. Ano passado, para quem não lembra, a Corsã e todas as prefeituras da região metropolitana assinaram uma PPP, né? Hoje, inclusive, eu estive em uma reunião com a empresa, a Ambiental Metrosul, que chamou o ANG para uma reunião, para uma conversa, para um diálogo, estabeleceu esse diálogo, e nós temos uma série de dúvidas que vão acabar ao longo desses próximos anos surgindo, e a gente precisa ter esse canal aberto, né? Então, atualizar o plano municipal de saneamento básico e instituir um conselho municipal de saneamento básico se faz necessário agora nessa gestão. E nós acreditamos que nós vamos, né, orientar o prefeito, conversar com o prefeito, a vice-prefeita eleita está super aberta ao diálogo, então nós vamos colocar essas proposições. Uma causa que é basicamente pessoal para mim, que é o Arroio Passo Fundo, nós temos grandes novidades. Eu não sei até se o Eduardo sabe, mas a UANG, através da vereadora Claudinha, então, nossa futura vice-prefeita, nós protocolamos, então, uma lei de proteção da subbacia do Arroio Passo Fundo, que está sob análise do judiciário do município, tanto da Câmara quanto do Executivo, né? Já sabemos que vamos ter que fazer algumas alterações e tal, mas isso era, né, era previsto. Então, dizer para aquela comunidade que sofre todos os dias, lá na Vila São Jorge, na Vila Primavera, e com a secadeira que botaram esses dias ali na ponte da BR-116, que começou daí a afetar o outro lado, que estava, o Eduardo, não sei se soube, mas estava tão ruim a São Francisco quanto a Primavera, tá? Os mesmos problemas. Dizer para todas as comunidades que são afetadas pela poluição indiscriminada do Arroio Passo Fundo, tá? Que a gente está trabalhando ferozmente pela proteção da subbacia, tanto que começa lá no Horto Florestal do Chorão e termina no Lago Guaíba. Então, a gente está trabalhando isso. Dizer que também, em função desse trabalho, a UANG conseguiu uma vaga no Comitê de Gestão da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba como titular. Então, é muito bom agora a gente poder também ter os mecanismos do Estado estarem inseridos e colocar o Arroio Passo Fundo lá. Diz também que a gente tem muita preocupação com a questão do Plano Municipal de Mata Atlântica. Nós estamos perdendo recursos federais, inclusive, né? Porque a gente não está dentro, não tem o nosso Plano Municipal de Mata Atlântica. E isso foi uma briga que eu me lembro muito bem nas nossas reuniões do conselho. Tu brigava, eu brigava, e se fazendo, não, está em processo de escrita, nós ainda estamos fazendo, sendo que esse plano já era para ter sido aplicado há mais de 6 anos, né, está sendo aplicado. Né, que apesar de nós estarmos numa região de intermeio entre o bioma Pampa e o bioma Mata Atlântica, é importante que a gente tenha, né, isso, porque a gente está perdendo recurso federal, a sociedade está perdendo. Dizer também que a gente tem muita preocupação com a questão da mina Guaíba, né? E eu sei que tu é proprietário de conhecimento melhor do que eu, Eduardo, sobre isso, mas a mina Guaíba é uma preocupação gigante, porque a gente sabe que no Delta do Jacuí, se for instalada, a nossa água vai ficar comprometida. E eu não consigo admitir ser mais contaminada do que a gente é.
Quando tu falas, Eduardo, que tu tem a preocupação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente unidas, eu também tenho essa preocupação, porque apesar da gente ter uma área urbana, a gente está do lado de uma área, né, rural. Toda a zona sul aqui do município, parte da zona oeste do município norte, está intermeada por zona rural. Hoje de manhã eu estava com o aviãozinho, de novo, jogando veneno em cima da minha casa, né? Então, é complicado isso, a gente tem que ter definições de políticas públicas, sim, de agricultura e sim de meio ambiente, que as duas se intercomuniquem e que as leis sejam cumpridas. E aqui a gente ficou assim, ó, infelizmente, Deus dará. Então, o que eu espero dessa nova gestão é, no mínimo, diálogo. Não só para a área do meio ambiente, para todas as áreas. Pedro. Complementa, Eduardo. Quer complementar? Não, eu acho que a gente tá bem alinhado, né? E é bacana ver, assim, que agora a gente pode contar com outras entidades também aqui no município, assim, que estão bem engajadas, né, na luta pelas questões ambientais aqui de Guaíba. Por muito tempo a AMA foi uma voz solitária, mas já não é mais. Então a gente fica muito feliz, né, de ver a UANG assim cada vez mais se apropriando, né, das pautas ambientais, um trabalho aí da Aline, né, saudamos essa cadeira que a UANG obteve lá no Comitê do Lago, conhecemos também a proposta ali da lei, né, para o Arroio Passo Fundo, tomara que vingue, tem muita esperança, né, com essa chegada do Marcos na Câmara de Vereadores, certeza ele vai dar uma atenção especial para essa pauta e a gente tem bastante chance de avançar nisso aí. Verdade. Né? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas aí, Pedro, daí tu vai nos pautando daí. Tu tá sem áudio, Pedro. Primeira pergunta eu faço para a Aline, para ela falar, ela que aprofundar um pouco sobre o caso do Arroio Passo Fundo. Há muito tempo a Aline trabalha com isso, já fez trabalho referente a isso. Eu queria que tu complementasse que, pelo que eu me lembre, as obras começam no ano que vem e pelo que eu vi, a Corsã diz que as obras terminam em 2026. Tu pode explicar melhor, Aline? Então, Pedro, o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, é de 2014, e dentro da proposta, ele dizia que a PPP da Corsã, né, com a empresa privada e com as prefeituras, começaria aqui no nosso município pelo bairro 35, ali na Nestor de, ali pela prefeitura, pela altura da prefeitura e pelos novos condomínios habitacionais que estão vindo ali, né, do lado da van. Mas, como a AMA, sabiamente, fez uma denúncia do Arroio Passo Fundo lá, foi em 2018 ainda, e a gente, como ONG, se inseriu nesse inquérito judicial e criminal, dentro das reuniões que foram acontecendo dentro do Ministério Público, no qual a prefeitura é ré, nós conseguimos, está isso em ata, o processo é público, tá? Qualquer pessoa tem acesso agora ao processo, antes ele estava em segredo de justiça, mas de tanta gente divulgar, ele virou público. A Corsã tem uma fala do próprio diretor, do atual diretor da Corsã Guaíba, que é o Rogério Madri, que é grande parceiro nosso, sempre nos atendeu com muita educação e muito carinho, dizendo que nós precisávamos começar a PPP pela Zona Oeste. Então, ao invés de chegar ali naquela área do Parque 35, nós conseguimos, pelo menos está escrito isso em ata no Ministério Público, que a PPP tem que começar pela Zona Oeste. Que zona é essa? Pelas vilas São Francisco, Nova Guaíba, Veracruz, pega um pedacinho do Nole ali, BR-116, e vai para a Zona Sul, para o sentido onde o Arroio Passo Fundo. Então, o que acontece? Eu acho que é uma grande vitória da sociedade quando a gente consegue, né, de certa forma, estar vinculado ao Ministério Público, com o apoio do Ministério Público, né, cobrando medidas que venham realmente beneficiar a população. E quando eu digo isso, eu sei que as coisas são demoradas, que as pessoas estão sofrendo, que os casos de doenças, de alergias, de glaucoma, de cânceres de boca e de esôfago ali, têm sido horrores.
tá? Eu já falei isso em outras lives, mas eu nunca vou deixar de esquecer, porque foi chocante para mim, um menininho de 8 anos gritar para mim, tia, minha mãe mandou te mostrar isso. E ele pegar o dedinho, assim, e tirar a unha e na minha mão, assim. Eu disse, o que foi isso? Por que tu fez isso? Ele disse, tia, eu fui buscar minha bola no Arroio Passo Fundo, que caiu esses dias, e aí agora tá caindo todas as unhas do meu pé, já caíram todas. E eu, uau! Aí isso não é poluição, isso não é sofrer a sociedade? Então eu penso que a gente tem um grande avanço quando o Ministério Público vem e orienta a Corsã a mudar a primeira proposta, né, que já está desatualizadíssima, né? A gente precisa de uma atualização desse plano municipal de saneamento básico, porque tem que começar onde tem problema, não onde é área nobre. E é isso que a gente espera da futura gestão, de que se faça cumprir aquilo que o Ministério Público orienta, que se faça cumprir aquilo que a sociedade necessita. Né? Então, para o Arroio Passo Fundo é principal para a sociedade, para toda a sociedade que mora às margens, que é circunvizinha ao Arroio Passo Fundo, é necessário que se comece a PPP por lá. Hoje, eu tive uma reunião, então, com o com a Ambiental Sul, né? A parte social da empresa, né? E o Matheus, que é a pessoa, o nosso contato agora lá, eu disse que vai se apropriar disso, que ele precisa ler o processo, até tem que mandar um número para ele depois do processo, para ele se apropriar, porque isso interfere diretamente no trabalho dessa nova empresa que está caindo, assim, ó, de paraquedas. Talvez ela nem saiba que ela tem que mudar o planejamento dela, né? Talvez tenha ficado sabendo hoje. Então, a sociedade precisa de respostas. É isso que a gente está esperando hoje sobre Arroio Passo Fundo, né? Sobre saneamento básico, é respostas da prefeitura. Ninguém aguenta mais dormir com aquele cheiro horroroso, tá? Aquele cheiro que entra no nariz e tu não consegue respirar. Ninguém vai perder eletrodomésticos. Comprar uma geladeira hoje e ela não durar 1 ano e 2. Micro-ondas, televisão. Eu fiz com os meus alunos, ano passado, um projeto de extensão, onde a gente conseguiu uma TV que não ligava mais, não tinha conserto, e a gente identificou e publicou toda a oxidação que ocorria dentro dos sistemas eletroeletrônicos da TV. Tá? A TV tinha 8 meses. Era uma TV nova. Tá? Eu vi tirarem motor de ar-condicionado, assim, Aline, mete a mão ali. Tá? E eu metei e saiu um pó, era alumínio em pó, literalmente. Tá? Então as pessoas estão cansadas disso. E a gente quer respostas. De discurso, a sociedade está cheia. A gente quer atitude. E a gente espera muito isso dessa nova gestão. Eduardo, quer complementar? Sim. Como a Aline falou, né, a gente, mais do que nunca, é importante a gente estar podendo acompanhar esse processo da evolução do saneamento do município, porque agora nós vamos ter uma empresa privada, né, que está com uma parceria com a Corsã para elaborar projetos, executar obras e operar, né, o nosso sistema de esgotamento sanitário aqui do município. Então, a gente vai ficar bastante atento, né? Nós sabemos que existem muitos problemas nas concessões de parceria público-privada, muitas empresas não cumprem as metas que acabam se colocando, né? Diversas questões, então a gente vai ter que acompanhar bastante de perto. Eu faço uma ressalva aqui, né? Que no plano municipal de saneamento atual do nosso município, as obras da bacia do Arroio Passo Fundo teriam previsão para começar em 2039. Tá? E a gente acompanha essa questão do Ministério Público, sabemos desse compromisso, né, que foi assumido ali, mas a gente fica bastante preocupado e receoso se isso de fato vai se cumprir. A gente vai ter que estar em cima, pressionando bastante para que isso de fato aconteça. Eu não tenho nem certeza se já tem projeto, né, da rede de coleta para aquela região, ou seja, é um processo que vai nos demandar, né, bastante pressão, né, bastante esforço para que a empresa, essa que está agora entrando no saneamento de Guaíba, de fato cumpra isso que se colocou, né, lá na mesa em frente à promotora aqui do município, né. Isso falando do tratamento de esgoto, né, que certamente é um dos principais problemas do Arroio Passo Fundo, mas a gente não pode esquecer que existem outros problemas que a prefeitura poderia estar agindo já há muito tempo
e vem negligenciando, né, gestão pós-gestão. Por exemplo, a questão da própria zona rural, né? Como a Aline falou, o arroio ele tem suas nascentes lá num horto de plantação, né, de monocultivo de eucaliptos para produção de celulose, e depois desse horto ele passa por alguns quilômetros de zona rural, onde, infelizmente, mais de 80% da mata ciliar, né, que deveria estar preservada em 30 metros para cada lado do arroio, que é a área de preservação permanente, ela praticamente foi toda desmatada, né, pelos agricultores. A gente percorreu já todo o trajeto, né, do Arroio Passo Fundo, ele tem cerca de 24 quilômetros, e é bastante triste ver que existem produtores rurais que plantam quase dentro do Arroio Passo Fundo, né, e sem a mata ciliar, o arroio ele vai sendo assoreado, recebendo efluentes, né, das lavouras, porque as lavouras também vão estar poluindo o arroio com resíduos de agrotóxicos, com resíduos dos fertilizantes sintéticos, né, que eles utilizam, e isso tudo vai ocasionando o assoreamento do arroio através da erosão das suas margens e diminuindo a água que chega aqui embaixo, né? Então, a gente está vendo, ano após ano, cada vez as nossas chuvas estão mais escassas e com uma distribuição pior, né? Ou seja, as estiagens estão aumentando muito, e quanto menos água tem no arroio, menos condições ele tem depois de receber, né, esse esgoto, os efluentes das indústrias, e poder se autodepurar, né? Então, isso a prefeitura poderia fazer, essa gestão poderia já assumir isso de imediato, de fazer com que os agricultores que têm a obrigação de fazer isso recomponham essa mata ciliar. Isso pode ser feito, por exemplo, utilizando os recursos e as mudas devidas de compensações ambientais que, quando uma pessoa precisa cortar uma árvore aqui no município, ela tem que plantar outras árvores no lugar. Esses plantios poderiam ser direcionados para o Arroio Passo Fundo. Seria, inclusive, uma forma de incentivar esse agricultor, né, a fazer a proteção dessa área. De repente, ele teria que cercar, basicamente, a área e não fazer mais nenhuma intervenção ali, né, e essa mata se recompor. Isso já aumentaria um pouco a água do Arroio Passo Fundo. Além disso, a permanente fiscalização das indústrias, né, da bacia tem que continuar sendo feita. Sempre existem as suspeitas, né, de lançamentos irregulares, principalmente na madrugada e em finais de semana, das indústrias que tem ali, principalmente uma indústria que faz a reciclagem do óleo vegetal, né. Outra questão que é de responsabilidade da prefeitura é a viabilização de um projeto habitacional que pudesse acolher as pessoas que estão morando em zona de risco, na beira do Arroio Passo Fundo, e todo inverno suas casas são alagadas, né? Já existe um primeiro cadastro feito pelo Programa Local de Habitação de Interesse Social, com algumas moradias levantadas. Esse plano e esse levantamento teria que ser atualizado, mas essas pessoas precisariam ver um local mais adequado, né? E essa mata ciliar desses trechos urbanos do arroio também deveria ser recuperada, né? E uma última problemática que eu enxergo como bastante intensa no arroio, principalmente no trecho mais baixo, ali quando ele chega na São Jorge, São Luís, Primavera, é a questão dos resíduos sólidos, né? Que acabam sendo despejados no arroio. A gente sabe que existem muitas pessoas ali que vivem, né, de reciclagem de resíduos, é uma coisa bastante nobre, né, que faz um papel muito importante para a nossa sociedade, reciclando nosso resíduo, ainda mais considerando que Guaíba não tem coleta seletiva, né, a gente pode voltar nisso, é um absurdo isso, mas nesse sentido, o que eu entendo que deveria ser feito? A prefeitura deveria dar condições de trabalho adequado para esses trabalhadores que trabalham com resíduos, para que eles deixassem de jogar os resíduos que não lhes interessam para reciclagem na beira do arroio, botarem fogo ali, como muitas vezes a gente acaba constatando. Diversas vezes nós tentamos já viabilizar um galpão de reciclagem ali para São Jorge. Há pouco tempo a gente esteve muito perto de conseguir isso através de uma instituição que trabalha com catadores, que chama Caminho das Águas, e que tinha conseguido um projeto para instalar 11 galpões de reciclagem na região metropolitana, e o único projeto que não saiu foi o de Guaíba, simples e unicamente porque a prefeitura não cedeu um terreno para a instalação do galpão. Então isso é muito lamentável, espero que não se repita,
né? Então, assim, sobre o Arroio Passo Fundo, o que a gente sente, né, Aline, é que tem que ser superado essas diversas questões, né? E sem dúvida nenhuma, se a gente parar de poluir o Arroio Passo Fundo, ele vai se limpar. Os arroios, eles têm a capacidade de se autodepurar, né? O arroio, eu sempre digo isso, repito, o arroio nasce limpo todos os dias e todos os dias ele acaba sujo no Guaíba. Então depende de nós, assim, essa recuperação dessa bacia hidrográfica guaibense, né? O arroio nasce em Guaíba e tem sua foto no Lago Guaíba, todo em território guaibense. Exato. Eu complementaria com dois temas ainda. A falta do cadastro ambiental rural, né? Que a gente ficou sabendo agora, há 2 semanas atrás, que a prefeitura, nem a SEMA, nem a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Guaíba tem, né? A prefeitura não fiscaliza e não cobra, e a SEMA também não. Tá? Então, nós temos pouquíssimos, tá? Arrozeiros ali que fazem a circunvizinhança com o Arroio Passo Fundo cadastrados no cadastro ambiental rural, e CIAUT, menos ainda. O CIAUT seria aquele cadastro, né, para permissão de utilização da água do Arroio Passo Fundo. Também não tem, viu, Eduardo? Só para te avisar. Tem atualizações lá no processo que mostram. Então, a gente também fica preocupado com tudo que o Eduardo falou, e mais ainda a falta de fiscalização para o cumprimento de leis que já deveriam estar sendo aplicadas, né, sendo exigidas há muito tempo. Então, como o cadastro ambiental rural e o CIAUT, para a outorga de água, né? Já ali pegamos várias vezes ali desvios de água do Arroio Passo Fundo. Aline, vamos trocar de assunto para nós ter o tempo para falar de outros assuntos. Ontem o prefeito Maraná fez uma live e citou que as primeiras prioridades do governo vão ser educação, saúde, assistência social e a limpeza urbana, né? Eu queria que tu falasse um pouco da limpeza urbana do município e também, complementando, tu pode falar um pouco da coleta seletiva de lixo, que o Eduardo citou, e eu acho importante esse ponto também. Então, eu parto do princípio que a coleta urbana, hoje no município, ela é apenas de lixo doméstico e, consequentemente, junto desse lixo doméstico vai misturado aquele potencial lixo reciclável, né, o resíduo reciclável, que geraria tantos empregos, tanta habilidade, né, para os recicladores. Eu tenho um preconceito em chamar o pessoal de catador, tá? Então eu uso o termo recicladores, que eu acho que é um termo mais digno. Então, sim, falta riba, né? Cooperativas de reciclagem para gerar, então, dignidade para essas pessoas que trabalhariam, né, nesses galpões de reciclagem. A UANG mesmo, ano passado, submeteu para a Secretaria do Meio Ambiente um projeto, né? A gente teria toda uma aplicação num projeto para identificar essas pessoas, organizá-las em pequenas cooperativas dentro de bairros, e, consequentemente, depois eles teriam um grande local onde seria a área deles fazerem vamos dizer assim, a grande cooperativa do município. Tá? Então, se eles seriam organizados em bairros, depois levariam isso a uma cooperativa maior. Infelizmente, não foi dado ouvidos a isso. Então, a coleta de resíduos hoje em Guaíba, ela é deficitária, está descumprindo as leis federais, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele está sendo descumprido, assim, ó, tacitamente aqui no município, né? E a gente gostaria muito que a nova gestão pudesse ter um olhar, né, para os recicladores, para a coleta seletiva. Quanto à limpeza urbana, eu parto porque o advento dos ecopontos foi muito bom, tá? Quem realmente se importa um pouquinho com o meio ambiente tem levado os seus resíduos, as suas podas, o resto do material de construção para os ecopontos. O ecoponto também virou um local de coleta, vamos pensar assim, de material, principalmente de material de construção, para pessoas de baixa renda. Então, o que acontece? A gente encontra pia de banheiro, pia normal, a gente encontra móveis, colchões, e às vezes as pessoas buscam isso. E é material bom, não é material sujo, não é material ruim, né? São materiais que as pessoas buscam muitas vezes porque precisam, né? Então, o que acontece? Eu vejo o ecoponto como um bom sinal, um bom projeto que funciona. O que não funciona?
E daí vem a parte da comunidade que não cumpre os seus deveres, tá? Faz poda, o pessoal faz a poda. Todo mundo sabe, tá? E a gente, como ONG, a gente passa orientando isso, chegam a ligar para a gente mais de uma vez por dia, perguntando isso, que se você faz uma poda, você tem que levar no ecoponto. O ecoponto dá destino para isso, tá? As pessoas não fazem isso. Aqui nas Pedras Brancas, por exemplo, onde eu moro, eu tenho 3 pontos onde o pessoal coloca podas. E de tempos em tempos fazem a queimada. Então são 2 crimes aí. Só que tem detalhe, né? Aí tu chama a prefeitura, tu chama a fiscalização, depois das 5 horas da tarde, não vem. Tá? Bombeiro não vem apagar esse tipo de fogo. Eles têm coisas mais importantes para resolver. Polícia não vem investigar isso. Não vem investigar quem foi que colocou o lixo, não vem investigar quem foi que colocou o fogo. Então, fica nós, né, que representamos a sociedade, né? A AMA também deve ser cobrada muito disso. Onde é que já se viu? Vocês não fazem denúncia daquele ponto de que tá lá o lixão, virou lixão naquela esquina, né, por exemplo. Pois é, a gente faz. Mas e a outra engrenagem dessa roda? As outras engrenagens dessa roda, como é que fica? Então, parece que fica nós, como sociedade civil organizada, gritando, denunciando. A gente usa as redes sociais, a gente faz vídeos, a gente grita, sapateia, mas as outras engrenagens não funcionam. Então, quando a gente fala de resíduo no município, o processo do ecoponto, como eu disse, é um advento maravilhoso. O problema é que as pessoas não querem pagar para levar o seu resíduo no ecoponto. As pessoas não querem, e não é porque não podem, viu? Porque normalmente quem faz poda é quem pode, porque paga ainda para fazer poda. Quantas vezes, né, Eduardo, a gente já passou lá na Malessa e viu o tiozinho, o tiozinho lá com o seu carrinho, com o seu cavalinho, botando lixo lá na Malessa. A estrada da Malessa tá virando um lixão. Eu passo por ali no mínimo 2 vezes por semana, porque eu vou lá ver o Arroio Passo Fundo. Tá virando lixão. E foi falado diretamente com o atual secretário, dizendo, cara, faz uma limpeza ali, por favor. Ele fez. Não deu 2 dias, estava tudo sujo de novo. E roda, é pneu, é eletroeletrônico, e o ecoponto serve para isso. Então, eu posso dizer o seguinte, não adianta a futura gestão fazer projetos maravilhosos se não houver educação ambiental, primeiro, e, em segundo lugar, não houver uma fiscalização ostensiva. Infelizmente, o brasileiro só entende que deve cumprir a lei se ele tiver o bolso ferido. Essa é a minha fala. Tentando também trazer alguns elementos aqui, eu vejo o seguinte, né? Primeiro é importante entender que no nosso plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, o prazo que o município teria para implantar a coleta seletiva em 100% do município acaba agora em menos de 1 mês e alguns dias, 2020, tá? As metas eram as seguintes: entre 2012 e 2014, implantar a coleta seletiva em pelo menos 50% da zona urbana. De 2015 a 2017, implantar em 100% da zona urbana a coleta seletiva. De 2018 a 2020, implementar a coleta seletiva em 100% do município, ou seja, incluindo a zona rural. Nós temos hoje em Guaíba 0% de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Oficialmente falando, né? Não é 0%, justamente pelo trabalho dos recicladores, que a gente comentava antes, né? Então, esse é um grande desafio. E, assim, não é por falta de recursos financeiros, tá? O orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente é o 5º maior orçamento do município, tá? E dentro do orçamento da Secretaria, o maior valor é destinado para o contrato de coleta de resíduos sólidos. Em 2018, esse valor chegou a quase 80% de todo o valor do orçamento da Secretaria. Isso aí dá quase 9,5 milhões de reais no contrato.
Então, assim, esse contrato ele tem que ser revisto. Esse contrato, o modelo desse contrato está defasado ao não incluir a coleta seletiva no contrato. É uma coisa básica de se fazer. Existem, inclusive, prefeituras que estão sendo acionadas juridicamente porque estão com contratos que não estão cumprindo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que deveria incluir a coleta seletiva no contrato de coleta de resíduos. Deveria passar o caminhão da coleta normal e, em determinados dias da semana, um caminhão específico para a coleta seletiva, né? Então, essa é uma coisa bastante importante da gente entender, né? E fica também esse desafio aí para essa nova gestão. Uma outra questão que a Aline colocou que é muito importante, que não adianta simplesmente tu botar um caminhão que passa na frente da casa da pessoa se tu não educa essa pessoa, né? E nesse sentido fica uma outra crítica bastante severa à última gestão, que apesar de ter todo ano orçamento para a realização de educação ambiental dentro da pasta de agricultura e meio ambiente, pasmem, durante 4 anos foram gastos somente R$ 926 em educação ambiental pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Provavelmente para mandar imprimir algum folder e distribuir em algum lugar e que não teve ação prática nenhuma, né? Então, assim, esse é mais um ponto assim, bastante importante dessa nova gestão, ficar atenta, né? A gente tem potencial para fazer reciclagem de muito resíduo aqui em Guaíba. Nós estamos botando dinheiro fora, mandando nosso lixo para Minas do Leão todo santo dia, né? Nós perdemos a licença ambiental do nosso aterro sanitário. Nós temos um galpão de reciclagem junto ao aterro sanitário que está desativado. Ele poderia ser reativado. Eu estive lá esse ano fazendo um relatório fotográfico para uma empresa, tá? Particular, que me contratou como assessora aqui, ambiental. Eu fiz um relatório fotográfico, tá demolido. Não existe. Se tu pensa em galpão de reciclagem lá, tá demolido. Acabou, então. Pois é uma pena. Então, enfim, isso tem que ser organizado no município, né? Tem que se ter um cadastro de recicladores, né? Não conhecemos já esse cadastro, acredito que não. E sim, temos que ter isso como uma prioridade dessa nova gestão, tanto por questões ambientais quanto por questões financeiras, né? Já que estamos em crise econômica, colocar 9 milhões de reais para mandar o nosso lixo ser enterrado em Minas do Leão está fora de cogitação. A gente poderia estar fazendo recursos, gerando empregos e tendo taxas de reciclagem adequadas aqui no nosso município. Então, a questão dos resíduos eu vejo dessa maneira, né? Nós temos que avançar muito nesse sentido. A gente poderia avançar também pegando um outro tipo de resíduo, que são os resíduos orgânicos. Poderia ser implementado em Guaíba um programa de compostagem doméstica, em que as pessoas poderiam, por exemplo, ter descontos no seu IPTU, por que não, ao fazer a compostagem doméstica, porque tu está deixando de mandar um resíduo que ele se torne um problema da prefeitura, que ele faça peso no caminhão de lixo, tu está tratando ele na tua casa. Então, tu poderia, por exemplo, pensar isso. Fica aí uma dica para os vereadores proporem um projeto de lei e incentive a compostagem doméstica, dando desconto no IPTU dos moradores que a praticam. Com isso, a gente deixaria de mandar 60% do nosso lixo para o caminhão que passa na frente da nossa casa recolher a nossa sacolinha. Um processo bastante simples, que é a compostagem da casca da banana, da erva mate, dos resíduos, esses que a gente produz na cozinha, né? Poderia-se, por que não, pensar numa compostagem a nível municipal, e daí a gente estaria dando um destino nobre para os resíduos da poda, né, das nossas árvores urbanas, junto com o resíduo orgânico, faz uma compostagem. Enfim, né, ideias não faltam, tecnologia não falta, tudo isso que a gente está falando aqui não é novidade, é mais do que conhecido, mas, como a gente falou antes, tem que ter gestão de quem sabe o que está fazendo, né, e se isso for possível, né, se a gente ter, né, a condição de ter pessoas ali que saibam o que estão fazendo, certamente vão olhar para esses caminhos que a gente aponta. Pedro? Aline, quer complementar alguma coisa ou eu posso passar para o próximo assunto?
Não, a complementação seria o seguinte, né? Que sonho, né, Eduardo, se nós tivéssemos uma compostagem a nível municipal, que as pessoas pudessem buscar esse composto e fazer hortas comunitárias, né, nos bairros, nas vilas, né? Então, também fica aí a dica para que seja implementada, né, e que isso é uma coisa super simples de se fazer, né, hortas comunitárias, utilizar espaços que estão aí juntando lixo, né, para fazer uma horta comunitária, para trazer mais saúde, para trazer educação ambiental, né, então é saúde, é educação ambiental, é consciência ambiental, né, de que o princípio de Lavoisier existe, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso, Pedro. Eduardo, o atual secretário do Meio Ambiente de Coaíba é conhecido como também Motosserra, né? Então, tu pode falar um pouco sobre isso? Também tem a arborização também? Pois é, a gente ouviu falar desse apelido, não foi a gente que colocou, viu? Mas... Não, eu só tô dizendo, eu não tô chamando ele de Motosserra, mas tem muita gente na rede social que chama ele de Motosserra. Então é eu que tô chamando. Não é tu, né? Só pra deixar claro, brincadeira. Brincadeiras à parte, né, gente? Assim, né? Cá entre nós, de repente ele ganhou esse apelido porque fez por merecer, né? Por que a gente diz isso, né, Pedro? A arborização urbana, ela tem que ser enxergada, né, como um equipamento urbano com a sua função específica de melhora da qualidade de vida da comunidade. Eu não preciso dizer aqui, né, qual a importância de termos uma cidade arborizada para a regulação do nosso microclima, para a gente ter uma temperatura mais amena, para a gente ter uma beleza, né, nas nossas ruas, para a gente ter, por que não, em determinadas situações, árvores frutíferas, né, em ruas de menor circulação, que as pessoas possam consumir esses alimentos dessas árvores, para servir de ninhos, né, e abrigo para a nossa fauna urbana, que existe bastante aqui em Guaíba, para servir de alimento para essa fauna. Enfim, né, são conhecidos aí os benefícios de uma adequada arborização urbana. Acontece o seguinte, aqui em Guaíba, há um grande problema, infelizmente, e não é por falta de conhecimento, porque no último período o Guaíba chegou a sediar o Fórum Estadual de Arborização Urbana, em que lá profissionais discutem, há muitos anos já, as melhores técnicas de manejo da arborização urbana, né? Que inclui desde o planejamento da arborização urbana, ou seja, a gente escolher que árvores são mais adequadas para cada situação, né? Que árvore que eu posso plantar numa rua que tem fiação elétrica, que árvores que eu posso plantar num canteiro central que não tem fiação elétrica, que tem bastante espaço, que árvores eu posso botar numa praça, que árvores eu posso ter no meu pátio, né? Porque tem árvores que não são recomendadas o plantio porque são espécies invasoras e exóticas, né? Que não são adequadas a gente ter. Então passa por esse planejamento inicial de escolha de mudas, né? Guaíba poderia ter, como já teve algum dia, a produção de mudas próprias em horto próprio, já foi no Coelhão, sabe, a gente não reativaria esse horto junto com a compostagem, né, Aline, municipal. Então, assim, a produção de mudas, os plantios de mudas, a manutenção dessas mudas, né? E em relação às árvores adultas, sempre fica essa polêmica, né? Das árvores que representam perigos para a comunidade, né? O ladrão que se esconde atrás da árvore. Não se lembra, de repente, que o problema não é a árvore, é a falta de iluminação pública, a falta de segurança pública, né? Aí tem, assim, a questão de que a árvore pode cair um galho, né, e cair em cima de um carro, cair em cima de uma pessoa, de uma casa. De fato, essa é uma pauta importante, as árvores de risco. A gente tem que olhar para essa pauta com bastante seriedade, fazer avaliações fitossanitárias das nossas árvores, o que não é feito. Nós não temos um diagnóstico da situação das nossas árvores, então isso já deveria ser feito, né? E a partir desse diagnóstico, a gente decidir que técnicas de poda a gente vai aplicar para cada situação, né? E essas técnicas são bastante conhecidas, e elas não são aplicadas em Guaíba.
As podas feitas pelas equipes da Prefeitura Municipal são absurdas, são ridículas, são criminosas. Essa é a palavra, tá? Poda drástica, o que é a poda drástica? É quando tem aquela árvore e sobrou só o tronco dela. Toda aquela copa foi suprimida. Isso é uma poda drástica. Isso não é recomendado por nenhum técnico que conheça de arborização urbana. E a Prefeitura Municipal de Guaíba segue fazendo esse desserviço. É isso que gera árvores de risco, porque isso enfraquece as árvores. E daqui a alguns anos vão ser essas árvores que vão estar caindo galhos em cima de pessoas e de carros. Então tem que ser feita assim, uma grande reviravolta, tá? Na gestão da arborização urbana municipal. Espero que os técnicos da prefeitura estejam ouvindo essa live aqui, ou que isso chegue neles, né? Para que essa situação mude e que a gente passe a fazer uma gestão adequada das nossas árvores. Que nós estamos acabando com a nossa arborização urbana, nós estamos plantando mudas erradas em locais errados, nós não estamos valorizando as nossas espécies nativas. Então, assim, tem uma série de questões que precisam melhorar nessa questão específica. A gente, como sempre, segue à disposição para contribuir nisso tudo, dentro do Conselho de Meio Ambiente, né, e fora. Então, essa é a minha visão, tá, sobre essa questão das nossas árvores, né? Isso tem que mudar drasticamente. Aline? Eu gostaria de relembrar 2 episódios que para mim foram marcantes nesse ano de 2019, quando aconteceram então esses episódios de podas drásticas. O primeiro episódio foi quando, um mês antes, né, do que eu vou contar, os técnicos da secretaria estavam implorando para o Conselho Municipal de Meio Ambiente liberar recursos do fundo municipalmente para que o congresso pudesse acontecer aqui em Guaíba, o congresso estadual de arborização urbana, tá? Em que, eu não me lembro agora se foram 3 ou 4 técnicos que estariam participando do congresso, inclusive com a apresentação de trabalhos, né? Não vamos citar nomes aqui, mas enfim, eu sei que eles participaram do congresso, tá? Um mês depois, tá? A AMA e a UANG receberam uma denúncia de que, com vídeos, inclusive, a Solange da AMA esteve no local no dia, inclusive, mostrando podas drásticas naquele conduto da Celupa, tá? Ou seja, as árvores que estavam no conduto, que fazem, então, a proteção para que não haja um assoreamento no conduto da Celupa, foram drasticamente... Teve árvores que foram podadas literalmente a quase a altura do chão, tá? Botaram abaixo, árvores nativas, árvores que a comunidade cuidava. Agora, as árvores que estavam do outro lado da rua, embaixo da rede elétrica, né, já sobre a rede elétrica, né, que é um perigo, tá, constante, e que a prefeitura também tem técnicas para fazer a poda disso, tá, estavam literalmente em pé. E aí a gente questionou, inclusive saiu reportagem no Diário Gaúcho sobre isso, né, nós questionamos o seguinte, que como é que a prefeitura vem, os técnicos da prefeitura que acabaram de fazer parte no congresso, estiveram naquela semana do congresso ali, estudando, né, sendo atualizados, me fazem um crime desse. É o primeiro episódio. O segundo episódio é quando a comunidade ali das Laranjeiras, do Parque das Laranjeiras, né, tinha feito, então, todo um plantio de árvores nativas, de árvores frutíferas, estava cuidando, e um dia, não mais do que de repente, a prefeitura chega lá e arranca tudo, dizendo que estava num momento irregular, que estava embaixo da rede elétrica e tal. Então, 2 pesos e 2 medidas. Num bairro, eles vêm e podam as árvores que não estão embaixo da rede elétrica. No outro, eles vêm e retiram, porque foram retiradas as plantas, tá? Que eram jovens ainda, eram plantas de 2 anos, 3 anos no máximo, né? De laranja, de bergamota, de limão, de pitanga, tudo então árvores da Mata Atlântica, nativas, tá? Tiraram. E o que plantaram? Gerivá. Uma desgraça. Embaixo da rede elétrica. E aí a gente, de novo, questiona, cara, existe um engenheiro ambiental, existe um técnico em meio ambiente que é específico para as podas. Ele trabalha basicamente só com podas. E a gente começa assim, vem cá, esses caras não tinham que pegar o seu diploma, rasgar e comer? Porque se eu fosse incompetente a esse ponto, tá?
irresponsável, inclusive criminalmente, tá? É uma responsabilidade, isso é crime. Eu comeria o meu diploma. Todos eles. Que não é um só, são vários. Tá? Então, assim, ó, eu me lembro que a sociedade ficou em choque. Tá? A secretaria foi levada ao Ministério Público, o Ministério Público tem um tempo diferente do que a gente gostaria, mas está lá ainda o processo. Na verdade, não é um processo, é um inquérito civil ainda. Está lá. Quem vai responder é a nova gestão. E a gente gostaria que exatamente a resposta da nova gestão fosse exatamente o contrário. Fazer um levantamento de todas as árvores do município, que é o mínimo que precisa saber. Quem são essas árvores, quais são nativas, onde estão, mais ou menos qual é a idade delas, tá? Um bom botânico faz isso estalando os dedos. Mas tem que ter um bom botânico. Não adianta ser só engenheiro florestal, não adianta ser biólogo de bichinho, tem que ser botânico, tá? Então a gente precisa ter esse levantamento, porque as árvores do município, principalmente nativas, estão sendo tiradas. Maricá e cocão, tá? É o que eu mais vejo aí nas podas irregulares. E são 2 árvores nativas. Suja, dá aquela florzinha da rinite e tal, mas vocês não têm noção o quanto preserva as aves nativas que nós temos aqui no nosso município. Tá? Então, essa é uma crítica da atual gestão e uma esperança para a futura. Eduardo, estamos terminando, nós temos mais 2 assuntos que eu queria abordar contigo, um deles é a mina Guaíba. Tá bem. Então, a questão da mina Guaíba é o seguinte, né, gente? Para quem ainda não sabe, é um projeto de mineração de carvão a céu aberto. Ele está localizado, né, está projetado para ser instalado, porém estamos lutando para que não seja, entre os municípios de Charqueadas e Eldorado do Sul. Para quem conhece a BR-290, seria atrás do aeroporto, que tem ali aquele aeroporto de pequenas aeronaves, né? É atrás daquela área ali do aeroporto ali. Nesse local se localiza um assentamento da Reforma Agrária, que produz alimentos orgânicos, abastece mais de 40 feiras na região metropolitana de Porto Alegre, além de produzir o arroz, né, que junto com os demais assentamentos que trabalham em forma cooperativa, eles são considerados os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Além disso, tem um loteamento ali que se chama Guaíba City, que tem muitos moradores, sua maioria são pessoas mais velhas, que se aposentaram, queriam ter uma vida tranquila. Tem muita gente de Guaíba ali, né, que foi morar ali depois, né, nesse local. E o local dessa mina, o buraco que seria feito ali, ele fica bastante próximo de Guaíba também, né? Vou focar agora aqui em Guaíba, tá? Apesar de que os impactos da mina são bastante grandes, assim. Mas vou tentar falar sobre qual é o problema para Guaíba, essa mina localizada ali em Eldorado do Sul. A mina fica a 9 quilômetros da Coab Santa Rita. 9 quilômetros, né? Os estudos que a própria empresa fez demonstram que vai haver uma piora da qualidade do ar em todo o entorno da mina, né? E inclusive aqui em Guaíba, chegando até aqui no centro e tudo mais, mas principalmente na Coab Santa Rita. Eu até não sei agora qual é a população total da Coab Santa Rita, mas é bastante elevada, né? Tem uma densidade populacional bastante grande ali. Já sofrem também com problemas devido à falta do saneamento ali, né? Apesar de que agora as obras da Corsã vão começar, né? Mas seriam impactados sim pelos particulados que a mina jogaria no ar, né? Ao fazer a sua operação. A operação de uma mina desse porte, cabe dizer que esse projeto seria a maior mina de carvão a céu aberto do país, né? Localizada aqui a 9 quilômetros da Coab Santa Rita de Guaíba. Ele prevê a abertura, então, a céu aberto e a extração desse carvão através de detonações, né, cerca de 2 por dia, além de toda a movimentação do maquinário pesado, que é utilizado para esse tipo de extração mineral, e isso levanta material particulado, poeiras ao ar, né? Essas poeiras
A essas poeiras podem estar associados metais tóxicos, né, metais pesados. Um geólogo bastante conhecido chamado Waldo Menegatti, ele afirma, né, que ao nosso carvão está associado grande parte da tabela periódica em termos de metais, né? Ele diz que o carvão é um grande lixão químico, né? E que a gente estaria trazendo isso lá de baixo para a superfície. E isso poderia estar, então, fazendo parte agora, né, em breve, da nossa atmosfera. Além disso, a mina tem potencial de causar impactos à qualidade da água do rio Jacuí. É importante dizer que é um rio responsável por mais de 85% da água que chega no Lago Guaíba, que é a nossa captação de água, tanto nossa, como da Barra do Ribeiro, como de Porto Alegre. O Jacuí também acaba, além da quantidade de água, ele tem uma qualidade de água muito boa, tem poucas indústrias ali. E ele acaba diluindo, então, toda a poluição que vem do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, que são rios bastante poluídos. Então, essa é mais uma questão importante de ser colocada. Vai impactar o Parque Estadual Delta do Jacuí, que é uma importantíssima unidade de conservação nossa. Vai impactar, como eu falei, na produção de alimentos, né? Então, assim, uma questão que a gente espera que esse novo governo tenha é um posicionamento crítico a essa mina, né? É possível, sim, que a Prefeitura Municipal de Guaíba se manifeste dentro de fóruns específicos. Por exemplo, por que não o Executivo Municipal redigir um manifesto, um ofício, e protocole no Ministério Público, dentro dos inquéritos que estão abertos, investigando a questão do licenciamento da mina. Eu não sei, talvez a Aline saiba, a Prefeitura de Guaíba normalmente tem uma cadeira dentro do comitê do Lago Guaíba. Lá também seria um fórum adequado para a Prefeitura se manifestar contrário ao empreendimento. A vice-prefeita eleita foi a proponente, se eu não me engano, de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Guaíba para tratar do tema da mina Guaíba. E de forma absurda, desrespeitosa, nem a empresa e nem a FEPAM compareceram na audiência pública na Câmara de Vereadores de Guaíba. Né? Eu e a Aline, né, nós, enquanto sociedade civil, fomos lá na tribuna prestar esclarecimentos para a sociedade guaibense do que se tratava o projeto. Né? Eu estava lá. Tu estava lá, né, Pedro? Então tu lembra bem disso. E a Claudinha se lembra também. Eu espero que ela, de fato, se lembre disso, né, Claudinha? E que tu, assim como demonstrou no dia, né, uma posição crítica a esse empreendimento, mantenha essa posição, né? A Claudinha já foi secretária de Meio Ambiente de Guaíba, então a gente espera que esse governo tenha uma sensibilidade também nesse assunto, né, que é tão importante e que a gente deveria estar fazendo um grande esforço conjunto para impedir que esse empreendimento aconteça. Eu nem entrei aqui, né, Pedro, nas questões ligadas às mudanças climáticas, né, e no absurdo que seria em 2020, 2021, 2022, a gente está abrindo a maior mina de carvão a céu aberto do país, no meio de uma crise climática, numa emergência climática, em que está todo mundo, né, tentando se organizar para ter outras fontes de energia e a gente abrindo aqui uma mina de carvão. Né? Então, assim, a nossa posição é essa, é isso que a gente quer externar para a comunidade de Guaíba, essa preocupação, novamente, né, chamando aqui, provocando a gestão municipal eleita, né, que também se posicione, porque afinal de contas não vai ficar nenhuma vantagem para o nosso município, nenhum imposto vai ficar para Guaíba, provavelmente ninguém aqui da cidade vai ser empregado nessa mina, né, e certamente nós teremos bastante prejuízo. Aline? Eu concordo plenamente com o Eduardo, a gente tem acompanhado, né, apesar de eu não fazer parte do comitê, né, de mineração da Mina Guaíba, que tem lutado bravamente, que o Eduardo faz parte desse comitê, né, mas a gente acompanha, e digo mais, o Eduardo se esqueceu das comunidades indígenas ali, que não foram nem ouvidas, né, no estudo de impacto ambiental, né, elas foram omitidas, foram negados o seu direito de audiência, né, nos quais nós estaremos perdendo um patrimônio cultural e histórico gigantesco, tá? Sem precedentes, tá? Digo mais, sim, é verdade, o nosso carvão gaúcho, ele tem basicamente toda a tabela periódica, mas eu destaco dois grandes poluentes. O enxofre, tá? Que, quando volatilizado para a atmosfera, gera chuva ácida, e como a mina vai liberar literalmente as margens do delta do Jacuí, tá? Eu fico imaginando como é que vai ficar aquele parque, como é que vai ficar toda aquela fauna e aquela flora, tá?
sendo literalmente devastadas por chuva ácida. E essa chuva ácida, pelos nossos ventos, podem chegar até Rio Grande e podem ir até, inclusive, para o lado uruguaio. Então, a gente vai criar, inclusive, uma crise diplomática com o nosso vizinho, que é tão querido, né? No qual nós deveríamos olhar, muitas vezes, para os exemplos do Uruguai, né? Além disso, nós temos um metal pesado extremamente poluente, extremamente danoso à saúde dos animais, né, incluindo o humano, né, que é o chumbo. O chumbo causa uma doença chamada saturnismo. É um metal pesado que se aglomera nas gorduras, e digo para vocês que, apesar do pessoal achar que a barriga é o órgão mais gordo do corpo, não é o cérebro, que é feito de cerídeos, de ceras, né? Então ele se acumula no cérebro, vai deixando, fazendo com que não haja sinapse, que é o ato da gente pensar, são os impulsos eletrônicos que fazem com que a gente pense, e a pessoa acaba ficando doente por demência. Então, eu destaco o enxofre e o chumbo como dois grandes poluentes que vão afetar diretamente e imediatamente se essa mina Guaíba for colocada em operação. Então, nós, como sociedade civil organizada, a gente realmente entende que a futura gestão deve se posicionar politicamente, buscar dentro da Assembleia Legislativa, do governo estadual, para que não seja permitido dar a licença dessa mina, que ela não se instale ali. E outra, né? Como o Eduardo falou, é inadmissível nós, com uma crise climática, a gente está vendo, ontem foi um dia típico exemplificado, né, de que a devastação da mata da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal e as suas queimadas geram problemas no Rio Grande do Sul. Por causa disso, os rios flutuantes não chegam ao Rio Grande do Sul. Logo, as chuvas não chegam. Logo, estão queimando os nossos campos e estão sendo impedidos de desenvolver as culturas de verão. Então, imagina com uma mina Guaíba aí, botando, literalmente, carvão é energia. É uma energia suja, é inadmissível. Nós temos um parque eólico maravilhoso ali em Osório, nós temos tecnologia desenvolvida pela PUC para células solares, então, para gerar energia solar, e nós não temos incentivo. É um desafio para a nova gestão, incentivos para energias alternativas e que lutem politicamente, se posicionem também politicamente para que a mina Guaíba não se instale. Era isso, Pedro. Estamos terminando. Complementar, Eduardo? Eu só queria aproveitar, Pedro, o teu espaço aqui para dizer o seguinte, ó, que a AMA está fazendo uma campanha justamente para apoiar as 2 aldeias Guarani que estão sendo impactadas pela mina Guaíba e que não foram ouvidas pela empresa. Quem quiser e puder contribuir, eles precisam basicamente de tudo, né, gente? Eles estão em condições ali que, com a pandemia, a principal fonte de renda deles foi comprometida, né, que é a venda do artesanato. Então, eles ficam, assim, realmente numa situação bastante delicada. E a gente tem, dentro das nossas condições, né, levantado alguns recursos para dar algum tipo de auxílio, né, nesse momento específico aqui, de alimentos, roupas e coisas assim. Então, quem quiser, puder contribuir, entrar em contato com a AMA, tá? Para a gente tentar também fazer a nossa parte em relação aos nossos povos originários. E lembrar que aqui em Guaíba também tem aldeias indígenas e no orçamento da prefeitura, da pasta de meio ambiente, no ano de 2019, chegou a se prever um auxílio para os povos tradicionais de R$20 mil no orçamento e não foi gasto nada, né? Foi embora o recurso que tinha sido previsto no orçamento. Então também deixo aqui, aproveitando, né, o apelo para que a gestão municipal também olhe para os povos e comunidades tradicionais aqui do nosso município. Nós tinha vários outros assuntos, mas o tempo é curto e a conversa foi muito boa com esses dois grandes amigos meus e grandes ambientalistas. Agora peço para vocês fazer nossas considerações finais. Nós falamos aqui sobre arroz fundo, saneamento, coleta seletiva, arborização em Mina Guaíba. Então, relembrando o tema dessa live, os principais desafios do novo governo na pasta de meio ambiente. Aline, pode fazer suas considerações finais?
Eu gostaria de me dirigir agora ao prefeito eleito, Marcelo Maranata, a vice-prefeita eleita, Claudinha Jardim, que tenham nas entidades da sociedade civil organizada, na AMA, na UANG, tá, apoio. Nós estamos não para criticar, a gente quer uma nova era de gestão, que não é a AMA e a UANG criticando, mas sim vida fazendo parte, porque nós temos conhecimentos técnicos, nós temos projetos, temos sim experiência, só um pouquinho, né, claro, tem um pouquinho que a gente pode sim, a gente não quer cargo, não é isso, tá? Eu particularmente não quero cargo, não é essa propaganda aí, a gente quer ser apoio da prefeitura, tá? Porque o trabalho que a gente faz é o trabalho de meter o pé na lama, eu sempre digo isso. A UANG e a AMA metem o pé na lama todos os dias quando são acionadas pela sociedade para identificar algum problema dentro do município. Tá? E daí parece que a gente sempre é o beco chato, né? Aquele ambientalista que passa gritando, sapateando, quando na verdade a gente só quer que as leis, tá, ambientais, municipais, estaduais e federais sejam cumpridas. Então fica o nosso apelo à nova gestão para que seja instalada uma nova era dentro de Guaíba, onde a fiscalização e o cumprimento das leis seja prioridade em todas as áreas. Tá? Mas principalmente na área ambiental. E se precisar apoio, estamos aí com o nosso telefone à disposição e nosso trabalho, a nossa força de vontade. Fica o meu abraço carinhoso ao Eduardo, ele sabe que eu tenho um respeito muito grande por ele, pelo trabalho que ele desenvolve. A AMA é necessária, sim, tá, em Guaíba, e eu tenho o maior carinho por todos o pessoal da AMA que eu conheço, tá? Fica o meu beijo carinhoso a todos. Pedro, para ti, meu coração, tá? Muito obrigada pela tua audiência, por permitir que a gente venha, né, fazer um debate necessário para a tua audiência. Obrigado a todas as pessoas que nos assistiram hoje, e tem, sim, nós como apoio, como referência, porque a gente luta exatamente por cada cidadão dessa cidade, para que os seus direitos sejam preservados, e a gente orienta para que se cumpram também os deveres. Fica o meu beijo carinhoso a todos vocês. Dudu! Então, agradecer novamente pelo convite, agradecer a Aline também, né, pela parceria de sempre aqui nos trabalhos comigo. Aproveitar para frisar isso, assim, né, a AMA e certamente a UANG também, certamente é muito cobrada, muitas vezes, por pessoas da sociedade que, inclusive, confundem, né, os papéis das nossas entidades em relação ao papel do Executivo Municipal. Por nosso azar, né, a SMAMA tem um nome bastante parecido com a AMA, então isso até acho que ajuda na confusão. Mas o que é importante que as pessoas entendam é que a AMA e a UANG não é que elas estão ao lado da comunidade, nós somos a comunidade Guaíba, organizadas através de entidades, né? Então fica aqui o convite, na verdade, para que pessoas aqui do nosso município que têm a sensibilidade de entender que as questões ambientais são vitais para a nossa qualidade de vida e para as futuras gerações, né, para nossos filhos, para nossos netos, que essas pessoas também passem a se organizar, né? Podem construir as suas próprias entidades, podem construir entidades de bairro, nos seus bairros, podem participar da UANG, podem participar da AMA, né? Fica o convite aqui, as nossas entidades estão abertas, né? E é importante que a gente se organize, né? Para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos, que a gente possa dialogar com a prefeitura, cobrar do poder público o que tem que ser cobrado, né? Ouvir as comunidades, né, dentro dos seus anseios, pensar numa cidade que a gente quer, né? Porque se não for a gente que vai construir a cidade que a gente quer, ninguém vai, não vai cair do céu. Guaíba é uma cidade linda, que a gente ama profundamente, por isso que dedica tanta parte da nossa vida para essa cidade, né? Nós da AMA fazemos um trabalho voluntário, todo mundo trabalha 8 horas por dia, tem família, né? E no tempo que dá, a gente tenta contribuir para nossa comunidade de maneira coletiva, passando por cima das nossos desejos pessoais, né, para tentar construir uma cidade melhor para todas e para todos. Guaíba tem um potencial turístico imenso, nós temos o nosso maior patrimônio, que é o nosso Lago Guaíba. A nossa cidade, para quem conhece a cidade da região metropolitana, é uma cidade muito abençoada pelas suas belezas naturais,
Temos uma área de 20 hectares, um pouco mais de 20 hectares de Mata Atlântica no centro da nossa cidade, preservado. Temos nossos arroios, nossos banhados, nossas áreas úmidas, nossa zona rural. Então, assim, Guaíba tem tudo para se tornar o que de fato ela é, né, em potencial, mas ela tem que se tornar em realidade. E é uma cidade que atrai para o seu município empreendimentos que não causam degradação ambiental, que não causam poluição, mas pelo contrário, que melhorem a qualidade de vida de todos, né? Então, essa é a minha mensagem final aqui. Certamente a AMA segue à disposição da comunidade guaibense, das gestões que vão vir. Nós vamos continuar nosso trabalho, tem muito a ser feito em Guaíba, e a gente vai seguir, certamente, né? Então, agradeço novamente o convite e seguimos. Seguimos, pessoal, até quinta-feira que vem com mais Papo Guaibense. Até mais.